Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje, dia 16, esse é o nosso primeiro editorial do dia, o nosso café com política. Tem muita coisa acontecendo, tá? Literalmente muita coisa acontecendo mesmo. O Donald Trump parece que realmente ele quer pôr fim de vez, né, ao regime do Nicolás Maduro. Mas há um certo ceticismo, principalmente pelos jornalistas da CNN. Acham que o Donald Trump não está tão disposto a fazer isso não. Vamos falar sobre isso aqui. Outro ponto que nós vamos falar com vocês também é de uma decisão literalmente absurda do Paulo Gonet. Segundo o Paulo Gonet, ele abriu o processo, desabriu, agora quer abrir de novo, e assim, ao bel prazer, ao gosto do freguês, eles vão preparando o jogo. O Bolsonaro volta a entrar na mira do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E sobre o Barroso? Pois é, o Barroso passou mal. Não aguentou não, acabou tendo que ir para o hospital para se internar. Isso aconteceu, ironicamente, depois que o Eduardo Bolsonaro andou cutucando o Barroso, dizendo: peraí, filho, você tá achando que você vai sair da Magnífica? Se enganou legal. Então, a gente vai falar sobre tudo isso aqui que tá rolando, né? Teve vitória do Gustavo Gaia. Gustavo Gaia ontem, no plenário, levou a melhor contra o Supremo Tribunal Federal, e nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. Teve reunião do Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos com o Eduardo Bolsonaro, enfim. Nosso editorial tá completaço nesse primeiro momento, tá? Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta e compartilha. Lembrando a você, que o nosso editorial, é patrocinado pela nossa empresa, a Imigra Mais. Hoje é a melhor empresa de imigração do Brasil, tá? Principalmente com foco principal Uruguai e Paraguai, tá? Então, entre em contato aí e a gente, vai te atender muito bem, beleza? Dito isso, inscreva-se no canal, curta, compartilha e bora entender o que tá rolando, Ontem eu falei para vocês, os Estados Unidos deram uma declaração clara e objetiva de que eles querem tirar o ditador Nicolás Maduro. A minha impressão é que a regra do jogo mudou, Depois da Segunda Guerra para cá, de 1945 para cá, o mundo viveu um período onde não haviam grandes guerras, As guerras não estavam acontecendo. E aí, com base nisso, a questão da soberania foi muito fortalecida e o mundo tolerou, muito tempo ditaduras como a do Saddam Hussein, ditaduras como o Bashar al-Assad, enfim, várias ditaduras, e o mundo foi tolerando e essa paciência está acabando cada vez mais. E aí, hoje, se faz necessária a intervenção de outros países para que ditaduras caiam, como é o caso do Nicolás Maduro, que é claro, óbvio e evidente, é uma ditadura. Olha, tem que ter um compliance internacional de vários países para validação das eleições. Se o povo escolheu mal, aí é problema do povo. Agora, tem que mudar a regra do jogo. O mundo já está cansado dessa loucura de ver gente morrendo nas mãos de ditadores só para se manter no poder. Aqui, essa matéria da Folha de São Paulo, a gente discutiu ontem com vocês. Os Estados Unidos ameaçam a Venezuela com bombardeiros pesados B-52. A gente falou sobre isso. Porém, o que eu quero falar com vocês agora é esse vídeo aqui, da CNN, que trata justamente da ida do Trump contra Maduro na Venezuela. Deixa eu trazer uma informação que acaba de ser confirmada pelo próprio presidente americano Donald Trump, ele confirmando que autorizou sim operações da CIA, a agência de inteligência americana, na Venezuela. Essa era uma informação que veio por meio da imprensa americana. Confesso que me fugiu aqui qual veículo, não me lembro se foi do Washington Post. New York Times. New York Times, desculpa. New York Times. New York Times trouxe esta informação hoje e agora sim o próprio presidente americano. A gente está vendo imagens ao vivo dele, direto dos Estados Unidos, mas o próprio presidente americano confirmando sim a autorização de operações da CIA na Venezuela. Claro que não sabemos exatamente que tipo de operações e vale lembrar
tem ocorrido, né, já com alguma frequência, aqueles ataques contra embarcações que o governo americano atribui serem embarcações de narcotraficantes instalados na Venezuela. Se não me engano, o 6º ataque aconteceu ontem, deixando mortos, inclusive, e, enfim, todo esse contexto que foi mencionado pela líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, e questionada por Christiane Amanpour por que ela, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, dedicou a premiação a Donald Trump, porque Maria Corina Machado defendeu, inclusive, intervenção externa dos Estados Unidos para derrubar o regime de Nicolás Maduro, o que causou ali alguma celeuma, digamos assim, porque seria interferência de um país em relação ao outro, ainda que seja para derrubar um regime ditatorial como o de Nicolás Maduro. Mas agora, em breaking news, chegando esta informação, o próprio Donald Trump confirmando a autorização para que a CIA atue por meio de operações na Venezuela, a se ver quais. Lembrando, né, Débora, que ainda já há mais de 20 anos, cerca de 20 anos, mais de 20 anos, aliás, ainda no governo de Hugo Chávez na Venezuela e George W. Bush nos Estados Unidos, houve uma tentativa de derrubada do regime chavista e que foi mal lograda e que acabou levando ali, inclusive, a um recrudescimento da posição ali do governo de Hugo Chávez, depois sucedido, Hugo Chávez morreu e sucedido por Nicolás Maduro. Vamos lá, a gente precisa entender de muitas coisas, né? No governo Bush, o Hugo Chávez, né, acabou sendo alvo ali, mas ainda se tinha aquela situação de, é uma ditadura ou não é uma ditadura? É um democrata igual o Lula ou não é um democrata? Ainda tinha essa expectativa sobre a real, né, face do regime de Nicolás Maduro. Até que a sucessão autoritária dentro da Venezuela não deixa dúvida. A última eleição, então, se é que pode chamar aquilo de eleição, o último golpe do Maduro escancarou. Aquilo não é um país livre, o povo não pode escolher. E tá aí o grande problema. Hoje, é preciso aprender com os próprios erros. O fato de deixar o discurso da soberania ser escudo para ditadores precisa ser revisto pelo mundo. Vamos entender que depois da Segunda Guerra Mundial muita coisa mudou, né? Não aconteceu grandes guerras de potenciais, né, alarmantes como foi agora a guerra da Ucrânia e da Rússia, de Israel e Hamas, de Israel e Irã. Ou seja, a coisa começou a ganhar um contorno maior e aí começou a entender que, peraí, a soberania não é tão poderosa a ponto de defender ditaduras. Então, assim, eu hoje vejo, né, que o mundo está mudando, o jogo está mudando e o ditador Maduro provavelmente vai cair mesmo. O William Vac também analisou o caso. Olha só. Trump autorizou a CIA a operar secretamente na Venezuela, informou o New York Times. A Casa Branca não confirmou nem desmentiu a informação, mas Trump disse, logo após a publicação pelo New York Times, que ele estava, sim, considerando atacar alvos terrestres dentro da Venezuela. Depois de afundar barcos venezuelanos acusados de transportar drogas ilícitas em águas internacionais no Mar do Caribe. No mundo dos fortões que o Trump está fomentando com tanto gosto, ele não precisa sequer de pretextos para atacar quem quiser. Afinal, tolera e se considera amigo de ditadores que fazem exatamente isso, Vladimir Putin, entre outros. A questão é saber o que o Trump quer fazer com a Venezuela. Há indícios sugerindo que ele pretende derrubar o regime ditatorial de Nicolás Maduro. A CIA, que em lugar algum do mundo derrubou regimes de países do tamanho da Venezuela, seria parte desse esforço. Assim como seria parte desse esforço um display inédito nesses tempos, né, de navios de guerra e tropas embarcadas americanas ali nos mares próximos da Venezuela. Bombardeios apenas não derrubam governos, a não ser quando acompanhados de soldados atacando no solo. Não há sinais, por enquanto,
de que Trump estaria disposto a isso. Então, qual é a estratégia para acabar com um regime narcoterrorista, como os Estados Unidos qualificam hoje a ditadura venezuelana? É assim também que Maria Corina Machado, a recém-laureada Nobel da Paz venezuelana, qualifica o regime que a impediu de concorrer nas eleições que Maduro acabou roubando no ano passado. Por enquanto, Trump parece confiar sobretudo no próprio gogó, que na América do Sul até aqui atrapalhou mais do que ajudou quem Trump diz que são seus amigos, por consequência, fortalecendo seus adversários. A gente não precisa ser idiota também, né? E nem hipócrita. O que o William Vac falou aqui não está errado. Infelizmente, né, o Trump é uma figura muito estrategista? É. Mas ele acerta todas as estratégias? Não. A exemplo do que a gente viu no Canadá. Lá no Canadá, ele pegou o Trudeau morto, eliminado e fortaleceu o Trudeau. Talvez uma falta de comunicação. Aqui no Brasil, a gente está vendo a mesma coisa acontecer. Ele pegou um Lula sucateado, né, um cachorro morto, e deu vitamina para esse cachorro, né? Se bem que o comparativo que eu utilizei aqui foi muito bom, admitam. E pegou e deu vitamina para esse cachorro morto, né? Ou seja, o que nós temos hoje é que preocupar se realmente, né, essas ações do Trump não fortalecerão o regime do Nicolás Maduro, o que eu duvido. Muito diferente, porque o Maduro foi pedir socorro para o Papa, tomou um não, foi pedir socorro para a ONU, tomou um não, teve aí o prêmio Nobel para sua principal opositora, ou seja, o mundo está falando, ó, basta, chega, esse autoritarismo do modelo Maduro já não cabe mais no mundo que se diz moderno, né? Que se diz moderno, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de economia um pouquinho. O Pablo Spyer acabou mandando um recadinho aqui sobre o que o Brasil é: ineficiente, incompetente, né? E todos entes que você quiser aplicar aqui para ferrar o cidadão brasileiro, eles vão fazer questão de ter. Olha só. Governo brasileiro é mega ineficiente. Dos 69 países analisados, o Brasil ficou com a vice-lanterna em eficiência governamental. Não me diga, o Brasil só perde para Venezuela. A gente está pior que a Namíbia, que a Mongólia. O ranking foi feito por um instituto global chamado IMD e a Fundação Dom Cabral. Entre os principais pontos de alerta estão alta carga tributária, crédito caro e a burocracia estatal. O Brasil é vice-lanterna no quesito protecionismo e antepenúltimo em finanças públicas, reflexo de um cenário de incerteza fiscal, excesso de barreiras comerciais e entraves burocráticos, segundo o estudo. E sabe o que isso significa para cidadãos, para empresários e para investidores? Falta de serviço eficiente, menos confiança no Estado e maior custo para todo mundo. É urgente. O Brasil precisa cortar desperdícios, simplificar processos e investir em gestão pública. O governo brasileiro é mega... Simples assim, né, pessoal? Simples assim, né? O governo brasileiro, o que ele tiver o direito e o prazer de ferrar com o cidadão, ele vai fazer. Vamos de matéria agora, né, sobre os processos contra o Bolsonaro. Isso aqui é um absurdo, é uma loucura. Vamos lá. O Bolsonaro foi preso, ele está em prisão domiciliar. Aí tem muita gente que confunde e pensa, mas o Bolsonaro está preso por causa do golpe Tabajara, né? Por causa do discurso do golpe Tabajara. Não, é mentira. O Bolsonaro foi preso porque, segundo esse sujeito aqui, que é o Paulo Gonet, o Bolsonaro acabou por ajudar, né, a causar uma interferência do Bolsonaro, né, no processo. Ou seja, o processo de golpe estava tendo interferência do Bolsonaro e por causa dessa interferência o Bolsonaro foi preso. O Paulo Gonet tinha que oferecer a denúncia. Ele ofereceu a denúncia. Só que ele ofereceu a denúncia
contra o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, né? Ou seja, ele não ofereceu a denúncia contra o Bolsonaro. Logo, se não tem a denúncia contra o Bolsonaro, o que nós temos é... Ih, o que eu fiz aqui? Nem sei o que eu fiz. Como não tem a denúncia contra o Bolsonaro, né? O que teria que fazer? Olha, se não teve interferência do Bolsonaro, solte o Bolsonaro. O Moraes não soltou. E aí, a imprensa, os advogados, os juristas começaram a questionar a ação do Alexandre de Moraes. Em vez do Alexandre de Moraes reconhecer o erro e soltar o Bolsonaro, não. É o próprio Procurador-Geral da República que pede a reabertura, tá, pessoal? A reabertura do inquérito, ou seja, é ele que diz o seguinte: olha, não conseguimos pegar o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não liberou ele, então vamos atrás dele de novo, né? Vamos atrás dele para fazer a caveira dele. Mandou para a Polícia Federal passar a investigar o Bolsonaro de novo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, solicitou nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal a reabertura da investigação sobre a suposta interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segurança jurídica aqui no Brasil é nada. O cara tem um processo contra ele, o processo é arquivado, sem novos fatos, sem novas provas, o processo é reaberto. Segurança? Nenhuma, que parece que é ao gosto freguês. O Gonet disse que a nova fase desse inquérito vai buscar apurar uma possível ligação entre a interferência da PF, da chamada ABIN paralela, e a disseminação de ataques sistemáticos contra autoridades. Como assim? ABIN paralelo? O Bolsonaro nem é mais presidente. ABIN paralela para, sei lá, para falar em interferência no processo de agora. Cara, as coisas não batem, né? Abre aspas, a manifestação é pelo retorno dos autos à Polícia Federal para que seja realizada a seguinte diligência, sem prejuízo de outras que a autoridade policial julgar necessárias, afirmou o Procurador-Geral da República, ou seja, mandou buscar novos dados, novas provas contra o Bolsonaro de um processo que já tinha sido arquivado. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Vamos lá, pessoal. Barroso passa mal e é internado no hospital sírio-libanês, tá? Então, depois de passar mal, né, foi internado no sírio-libanês. É óbvio, né? As perguntas são óbvias. Foi pago com dinheiro próprio? Não. Você que pagou e eu que paguei. Vai pro SUS? De jeito nenhum. Gasta muito dinheiro público que poderia ir pro SUS? Sim. Barroso foi pro hospital. Pronto. Por quê? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, passou mal nessa quarta-feira. Foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Segundo a assessoria de imprensa do STF, Barroso deu entrada no pronto-socorro e realizou uma bateria de exames para investigar a suspeita de uma virose. Por precaução, o ministro permanecerá no hospital durante a noite. O episódio ocorre no mesmo dia em que foi publicado no Diário Oficial da União a aposentadoria antecipada de Barroso, que deixará o cargo no próximo sábado. Aos 67 anos, ele poderia permanecer na corte até 2033. Com a aposentadoria, caberá ao Lula indicar um substituto para a vaga, sem prazo definido para a escolha. Já falei para vocês, essas saídas dos ministros do Supremo é estratégia, né? É estratégia. Mas, coincidência ou não, ele resolve passar mal no mesmo dia que sai essa brincadeira aqui, ó. Estados Unidos manterá as sanções a Barroso após a saída do STF. É o que disse o Eduardo Bolsonaro, mas disse depois de uma reunião com o governo, né, o Departamento de Estado norte-americano. Ou seja, as sanções vão continuar. O Barroso não vai se livrar das sanções do governo norte-americano. Os Estados Unidos manterão a sanção aplicada ao ex-ministro Roberto Barroso após a sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. A afirmação é do deputado Eduardo Bolsonaro e do comunicador Paulo Figueiredo, que dizem atuar junto à Casa Branca na aplicação de medidas contra autoridades brasileiras envolvidas na condenação de Jair Bolsonaro. Abre aspas, olha a fala do Eduardo.
Me admira a pessoa achar que saindo da posição, isso é, saindo da Suprema Corte, né, isso limpará as besteiras feitas enquanto ocupava o cargo. O secretário Marco Rubio está sancionando com a perda de visto autoridades brasileiras devido ao Mais Médicos, implementado em 2014, lembrou o Eduardo Bolsonaro. Então ele disse, olha, não tem dessa não, as sanções americanas estão aí, estão chegando e chegaram para ficar. Agora, né, que tá dando dor de cabeça para eles, tá. O Paulo Figueiredo acabou de falar agora, fazer uma denúncia, de que também, né, tiveram policiais enviados para perseguir o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Dá uma olhada nessa matéria. Isso é a primeira vez que eu estou dizendo isso. Mas órgãos de inteligência aliados procuraram Eduardo Bolsonaro e eu para nos avisar que nós também estávamos sendo alvos de monitoramento ilegal em solo americano. Algo que nós, obviamente, tomamos ciência e passamos a ter cuidado. E isso é algo que nós nunca dissemos publicamente, mas é a verdade. Nós recebemos informações de que também estávamos sendo alvo de monitoramento, inclusive pessoalmente, ilegais por agentes da Gestapo brasileira. E outros. Eu espero que eles tenham me visto nu e tenham se deparado com o meu enorme pênis e falado, caramba, esse cara aqui, é melhor a gente sair fora. Que me monitorem de perto e vão falar assim, porra, que maluco, pica. Quebraram todos os meus sigilos. Eu, por mim, projeto OnlyFans, vou só malhar mais para melhorar o shape, mas o projeto OnlyFans é inevitável. O fato é que a Flávia relata que havia diversos agentes da Polícia Federal, sendo que um específico ficou rodeando a barraca de água e monitorando o que ela estava fazendo. Para a sorte da Flávia, um homem chegou para cumprimentá-la, porque havia visto a Flávia da entrevista do Coronel Gerson, e então ela pediu que ele ficasse ali na barraca d'água, impedindo até que ela estivesse sozinha na presença dos agentes da Polícia Federal. Pois é mais uma ação aí que é denunciada, né, pelo Paulo Figueiredo. Agora, chama muita atenção também essa outra situação que envolve agora também o Eduardo Bolsonaro, né, e o próprio Paulo Figueiredo, que tiveram uma reunião e foi tema da CNN junto com o Departamento de Justiça norte-americano, Departamento de Estado norte-americano. Mas isso tem uma data muito específica. É o dia, né, que o pessoal do governo Lula quer se encontrar com o pessoal do Trump, e aí eles disseram que o Eduardo Bolsonaro, que o Paulo Figueiredo estão totalmente isolados. Mas não é bem assim, né? Pessoal isolado não tem reunião com o Departamento de Estado americano um dia antes do Departamento de Estado americano ter reunião com membros do governo. Olha o que disse aqui a CNN nesse caso. Pessoal, a gente tá com um probleminha aqui, eu acho que a conexão da internet não tá muito legal, né, pra gente colocar os vídeos para vocês hoje, tá? Sem problema, tá? Sem problema. Aqui, né, eles falam, ó, Moraes e Lula tremendo. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo recebidos no Departamento de Estado do governo de uma Donald apuração Trump. Do Caio Junqueira chegando, uma apuração bem interessante, especialmente pelo timing. Olha o que aconteceu. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista e empresário Paulo Figueiredo tiveram reuniões hoje no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Como eu disse, é uma apuração do analista Caio Junqueira, está no site da CNN. E aí, por que é tão importante essa notícia? Eles se encontraram, eles foram se reunir lá no Departamento de Estado, que é comandado por Marco Rubio. E com quem Marco Rubio vai se encontrar amanhã? Com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.
E aí, a CNN, né, ao Caio Junqueira, Paulo Figueiredo disse estar otimista com a perspectiva para esse encontro. Qual encontro? O encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Aí, o Caio perguntou se esse Paulo Figueiredo tinha alguma informação sobre o que Rubio colocaria na mesa com Vieira. E Paulo Figueiredo respondeu: vamos ver o que o Brasil traz para a mesa. Então, é interessante, Yuri Pita, porque eles vão fazer ali quase que uma conversa prévia, né? E a gente sabe que o Marco Rubio é crítico ao governo do presidente Lula, ao Supremo Tribunal Federal e um defensor dos Bolsonaros, né? Então, assim, é algo... O timing, ele é especialmente... Como é que eu posso te dizer? Ele é especialmente maldoso, sabe? Ele é cruel, especialmente cruel esse timing, Yuri. Cruel, muito cruel. Pois é. Olha, não para por aí, tá? Mas não para por aí mesmo. Aqui no Brasil, né? Assim, os políticos estão perdidos. Eles não sabem que lado defender. Porque se defendem o governo Lula, estão defendendo a perseguição a pessoas e estão perdendo um lado gigantesco do eleitorado. Se defendem, se criticam o governo Lula, perdem mamatas, perdem emendas e acordos do lado do governo Lula. Agora, ontem viralizou essa fala aqui do próprio Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Olha só. Eu penso, o que eu penso assim, Miriam, sobre aquela questão do dia 8 é que essas pessoas, os generais, esse núcleo duro que foi recentemente aí julgado, que está em sede de embargos, eles tinham sim um desejo, talvez, de retomar o poder, não é? De poder, após a eleição, retomar. O papel do ex-presidente Bolsonaro é um papel que nós temos que, de certa forma, olhar com outro ângulo, porque o presidente estava fora do país. Ele foi embora do país, ele não estava aqui tramando, tal. Não tem como você dar um golpe estando em outro país, não é? Então, eu penso que tem papéis ali que nós temos que, de certa forma, diferenciar. E aí, eu acho que o papel foi muito mais de conivência do que de atuação, não é? E é importante que isso fique bem explicado para que, ao final, não se cometa injustiça com ninguém. Olha, se isso aqui não foi o reconhecimento que há necessidade de anistia, eu não sei o que mais pode ser utilizado como argumento, como justificativa, né, por esse pessoal aí. Eu não sei mais o que dizer. Porque assim, é claro, é evidente, é nítido, é escancarado que o Brasil passou por uma série de processos que causaram injustiças sem precedentes. Em especial, os presos do 8 de janeiro foram os maiores injustiçados. Teve mãe que não vai ver o pai das suas filhas voltar para casa. É o caso do Clezão. O que mais tem é gente, né, que está longe da família, pai longe dos filhos, há muito tempo. Por quê? Fez uma publicação assim, assado. Isso é uma vergonha para o Brasil. Isso é uma vergonha, né, para esse Estado fanfarrático de direito, né? Não dá para falar que é democrático, é uma fanfarronice sem precedentes. E aí o Hugo Mota acaba de escancarar isso aqui agora, né? Acaba de escancarar agora, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Recado rápido: entre em contato com a Imigra Mais, sua empresa de consultoria e imigração para o Uruguai, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá no Uruguai tem uma empresa que se chama SAS, que é uma sociedade anônima simplificada. É uma empresa que você consegue constituí-la e ela tem uma justificativa muito interessante mesmo. Ela fica registrado o contrato social dessa empresa dentro do Banco Central do Uruguai.
E o Banco Central só entrega para fins criminais. Para fins cíveis, de forma alguma. Então, se você monta uma SAS e essa SAS passa a ser a proprietária da sua holding dentro do Brasil, você cria um mecanismo de proteção onde você não aparece nem dentro do contrato social da sua holding e nem de forma pública no governo uruguaio. Somente para fins criminais o proprietário dessa empresa é divulgado, só para isso. E dentro de um regime, porque aí passa a vigorar as regras do Uruguai, que é um país com uma estabilidade econômica gigantesca. Se isso te interessa, entre em contato com a Imigra Mais, 16993210648 e fale com um dos nossos consultores, tá? E eles estão lá, aptos a falar para você sobre o Paraguai, sobre o Uruguai, qual lugar é mais adequado para você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.